Ah, rapaz, antes das perguntas, no intervalo, eu tava olhando o chat. E eu não sei que história é essa. Falaram de um negócio de pra você explicar o que é Djokovo. Então, que mentira deslavada. Você O não que é pode isso? falar do que você não viu. É verdade, mas eu falei isso. Você Eu não deixei pode claro. falar que você Eu não falei, viu. gente, eu não presenciei a história, eu estou falando que o Micão me contou. Então você quer pegar comigo, culpa comigo, culpa Chama o Micão aqui e se o Micão quiser falar, aí a gente discute. Tá censurando a revolta? Não, eu tô falando que ele não viu, ele não pode falar. É verdade. Mas assim, todo Mas mundo ele sabe. pode contar o que contaram, não? Não. Só o Não, Micão pode Deixa contar? o Micão contar. Deixa o Mikael. Micão contar. Queremos você aqui, Pode ser o Mikael. Micão, pode ser o Yang, qualquer um deles. Aí eu quero ver. Yang Não, não tá em acho São justo, Paulo. acho justo, acho justo. Yang tá em São Paulo? O Yang Ele tá em São Bernardo, não tá? Acho que ele tá aqui. Não, mas São Bernardo é São Paulo, Não tá tudo sei. perto. Ele tá aqui? Eu não sei. O Yang, Ele casou, né? Oi? Então, Não, calma. É jeito de dizer. Ah, tipo eu, que tô morando junto com a Não, Fefa. Não, ele noivou. Noivou, tipo, não noivou, vamos não, casar. Ele noivou, não noivou? Caralho. Eu acho que não. Ela Revolta. postou uma foto com o Felipe Zal? Mas é que Assim, eu já acho assim, muita coisa pro Zal comprar um anel. Porque o Zal é a pessoa do Exotic que menos gastava dinheiro com qualquer coisa. Mas ele Porque fala quem pagava isso. tudo pra ele era eu. Então, mas é que assim, a sua relação com o Zal é uma relação Abusiva. Também, mas eu conheço o outro Zal que talvez você não tenha conhecido. Porque é o Zal que eu tive que conversar com a família dele pra ele vir pra NTZ. Ah, não, sim. Quando sim, ele era sim. ainda mais novo. E Zalzinho. assim, ele sempre teve a cabeça num lugar. É, inclusive, a pior data do ano pro Zal é o Natal. By far. Pior data do ano. Todo ano ele fica triste no Natal por causa disso, né? Mas enfim, isso aí ele Mas Cara, tem a muita questão toda pergunta. dele é que ele sempre teve essa ideia de guardar dinheiro. E ele fala na live dele hoje que agora ele voltou a fazer live. Normalmente de manhã ele tá fazendo live. fala. É, não, de manhã não. Você Pô. pega o fim da live. Ele faz madrugadinha. Ele virou coruja. virou que corujeiro. assim, Virou morcego. É que eu pego de manhã, né, guys? Eu tô uma É pessoa porque que de dorme. madrugada eu tô acordado, então. Não, mas eu vou te falar que eu tenho dormido muito mal ultimamente. Não é o assunto aqui, mas eu nem sei se. Talvez por sobrecarga de trabalho, eu acho. Mas eu tô ficando velho, eu acho. Não sei. Eu preciso tomar aquele negócio lá de aquele hormônio do sono, como é o nome? Melatonina. Eu preciso comprar Santo isso aí. hormônio do sono. Melatonina é maravilhoso. É hormônio. Eu não tomo nada. Não, mas melatonina. tomo ela mas também. melatonina ela é naturalmente produzida pelo corpo. Exatamente, seu então corpo não produz. tem efeito colateral. É tipo você tomar cálcio. Não gera dependência, não tem efeito colateral. Não gera, tipo assim, não gera falta também. Não gera dependência. Aí é Por que com o não? jogo. Não. Todos os pro players que já passaram atestam isso. Minev, Sky Baixo, agora os meninos do time. Mas por que não? Como assim? Por que Porque gera geralmente dependência? quando você ingere algo que o seu corpo já produz, por exemplo, testosterona. Mas aí é hormônio, porra. É que- Mas se melatonina é hormônio Melatonina também. é hormônio, É um Ah, hormônio, verdade. mas ao mesmo tempo, o jeito que ele é produzido pelo corpo, ele não tem uma alça de realimentação. O que acontece? A maior parte desses hormônios que a gente tem no Aumento corpo... medicina. Não, mas Não, eu é adoro, legal, eu é adoro, então. interessante, A maior parte- Todo podcast tem aumento medicina do É jogo. É interessante. sempre da hora. A maior parte dos hormônios que a gente toma e substâncias em geral que geram dependência, elas têm uma alça de realimentação. Então, você vai cada vez ficando mais dependente daquilo. menos sensível ao medicamento. Ah, você E, precisa botar mais, é isso. no caso da melatonina, ela tem uma relação na realidade com a glândula pineal, que é uma glândula que tem no cérebro, e que ela está relacionada com a exposição à luz do sol. Então, assim, hoje em dia, a gente não consegue ter o ciclo que a gente chama de ciclo circadiano, que Como é de dia e assim, de noite. exposição? No seu olho, o Exposição à luz do sol... sol. Exposição à luz do sol tem a ver com a Teoricamente, produção do hormônio. É tipo o vitamina D. O que regula todo o seu metabolismo é a luz do sol. Teoricamente. Ele tem que entender o que é Caralho, dia e eu o que não é sabia noite disso. pra ele liberar as coisas. Teoricamente. Eu não Você já sabia repa- disso. Tira uma dúvida minha aqui. Do caralho. Sempre- Sabe bem da por hora, quê? bem da hora. Eu nunca mais vou ficar de dia com a minha janela fechada. Pro sol bater na minha Ah, cara. eu sempre fico com a janela Porque aberta. eu ficava com a janela fechada. Tira uma dúvida minha se tem a ver com esse assunto de... dizem que de noite, quando você tá doente, sua doença tende a piorar porque o seu corpo entra na fase de descanso e ele para de combater como ele combateria de dia? É que tem vários... Tipo, você tá com febre, a febre piora de noite. Tem doenças que são mais vespertinas de fato. Aí tem doenças e doenças. Entendi. Mas o que a gente tem é uma produção muito grande de cortisol, que é o hormônio do estresse, que geralmente ajuda de manhã. Mas isso aí é um... É porque é Cada uma coisa, um doença mito tem... que eu ouvi, Existem né? doenças que pioram à noite, de fato. Entendi. Normalmente doenças respiratórias, elas têm uma tendência a piorar de noite. Covid? Sou Joe. Não, Covid pode atacar um pouco... é que é respiratórias em geral. Ah, entendi. Eu tenho rinite. Entendi. Minha rinite Mas o que é pior. acontece? O negócio do Entendi. ciclo circadiano é que, teoricamente, a gente é acostumado há milhares de anos a regular o nosso ciclo e todo o metabolismo Através do baseado sol e da lua. Tanto que se você coloca, por exemplo, um cara que mora em fazenda e tal, ele acorda e dorme nos mesmos horários. Ele não tem despertador, necessariamente. Ele faz isso naturalmente, por quê? Porque a exposição de luz dele é a luz do sol sem luz de noite, ou pouquíssima luz. Só que a gente vive numa sociedade onde luz artificial existe.
E a luz artificial... Mas a luz artificial, ela interage da mesma forma como a luz do ela sol interage? buga tudo. Ela buga tudo. Porque aí você já não tem mais certeza do que é dia e do que é noite. Não, mas tem uma diferença entre a luz do sol e isso aqui, né? Aí que Tem, tá. mas é tipo assim, o que ele fala não é pra produção, o que ele vai bater em você pra produzir. O seu corpo tá entendendo, está dia, então não vou liberar Ele tal não coisa. tem, ele não tem mais uma noção do que é dia e do que é noite. Mas o corpo humano é extremamente inteligente, não se adapta? Nesse caso não tem como, porque ele só tem, tipo, luz ou não luz. A gente é tipo um periquito. Botou um Tanto pano que- em cima do periquito e ele acha que é noite e dorme. É o corpo humano, tá ligado? A melatonina em quantidades que aí você tem que ver pelo corpo, você tomar ela no mesmo horário de noite, ela não vai te fazer induzir o seu sono necessariamente. Ela melhora o seu Você tem sono, medicamentos aí que o pessoal abusa que induz sono, que é outro esquema. Aí é pior. Por exemplo, Entendi. os Pidem da vida, Mas aí os não, Pidem, lá. mas aí não trabalha necessariamente com a melatonina, são outros... Não, aí Porque Indução assim, de sono eu é o- conheço muito pro player que acaba usando os Zopidem, essas Essa coisas. parada porque- é mas aí- pesado. Aí é Mas eu outro, conheço, aí é outro pesado esquema, isso. porque indução de sono é algo que gera total dependência. Entendi, Aí sim. entendi. E o que acontece? O Zolpidem, ele te coloca no sono mais rápido, ele diminui a janela que você demora para dormir, e ele aumenta a janela de sono, mas é artificial. Então, assim, quando parar, vai parar. Existem as coisas que, se você de casa tem dificuldade no sono, a primeira coisa que você faz para melhorar o sono não é nem melatonina, é a higiene do sono que a gente chama. Que é o quê? É, primeiro, atividade física, normalmente pela manhã, pela parte da tarde. Por quê? Porque isso vai gerar um cansaço natural no seu corpo que vai fazer querer dormir. Parar de ingerir cafeína até 6 horas antes do seu sono. E tomo cafeína... café pra caralho. Eu não, sei. nem tomo café. Mas mesmo que Sou você... dependente. Tem muita gente que consegue dormir tomando cafeína. Eu faço isso. Só que Tomo expresso antes a de dormir. qualidade do sono diminui. Eu uso aquela pulseirinha pra medir meu sono é bom. Então, mas, de novo, talvez você já tenha uma resistência natural. Agora, eu, por exemplo, o dia que eu tomar café depois das 6, tanto que eu tomo descafeinado em casa. depois das 6. Não, sou bem resistente. Eu sou até dependente se eu não tomar Porque cafeína. eu, tenho dor de eu até cabeça. brinco na live, o pessoal fala, tomar café sem café, sem cafeína. O pessoal xinga. Mas isso é uma coisa, e também uma coisa que é dificílima pra gente, que é, teoricamente, você tirar estímulos de luz próximo na hora de dormir. Mas, Isso eu não consigo. Mas, tipo assim, Se você faz isso, se eu tiro a luz azul, já não... Eu durmo com a TV ligada, por exemplo. teoricamente você teria que baixar toda a atividade do seu corpo e baixando aos poucos. Entendi. E estimulação. O que a gente faz, a gente sai de um extremo e vai para outro. A gente sai da deita na cama. É o que eu faço. Isso é o básico. A melatonina ajuda a regular. Então ela não só te faz você dormir mais rápido. Mas com o tempo que você vai tomando, você dorme no mesmo horário e acorda no mesmo horário. Por exemplo, quando eu tomo melatonina, mesmo que eu queira dormir mais, e eu já tomo há mais de 6 anos, eu não consigo dormir mais, porque a melatonina regulou. Entendi. Pô, mas legal que não tem, Esse é que é o não tem negócio. Que essa. louco. Não cria essa dependência, né? dependência. E Não, tem não. isso com vários hormônios, né? Testosterona é o que eu mais É que- escuto, pô. é que Sim, a maioria GH. a maioria desses hormônios, Qual o nome eles têm- dele? O Muzi, ele foi no podcast do Do Gariani, o Iron do Cariani, e ele falou, tipo, se você pensa em fazer ciclo, o pessoal chama de fazer ciclinho, né? Fazer o ciclo de GH. Eu, inclusive, queria fazer ciclo de GH depois que eu Eu emagrecesse. nem sei o que é isso. Né? É hormônio. GH, GH é um hormônio de testosterona. crescimento. É. E, Crescimento. Não, mas Não, é pra crescimento isso. de rola? Não, Ah. é pra isso também. e também pra altura, só que até uma certa idade, né? Sim, é que ele atua, é um dos hormônios que atua de forma mais poderosa no seu corpo. São 3 que são os top, né? Insulina. Insulina. Mas insulina é pra diabético, né? Inclusive- não, mas peraí, não. mas é importante a gente dar Não? esse recado, né? Pelo amor de Deus, não usem insulina se você não for diabético. Não, mas calma aí, me explica isso aí. Eu achava que insulina era só pra diabético. Moleque, insulina, se, tipo, não te matasse se você tomasse sem precisar, ela te deixa igual um jumento de força. Eu tinha um amigo, que ele era sequinho, ainda tem, ele não morreu. Eu tenho um amigo lá em Salvador, Xande, que ele era o irmão mais novo de um brother meu. Alexandre? Xandão? Xande? Era Xandinho, ele tinha voz assim, não sei o Ele quê. entendeu, ele Mas entendeu. eu entendi, super Xandão, não é isso aí? Ou não? Então, eu fiz essa piada. 5 socos por segundo. Então, tipo, aí ele falava com mais uma fininha assim, a gente zoava ele, né, que ele era pequenininho, ele vai se fuder, né? E aí ele descobriu que tinha diabetes. Ele começou a tomar insulina e ele começou a malhar normalmente. O moleque, hoje em dia, ele é mais forte que o Super Xandão. Ele é tipo mais forte que o Cariani. Ele é um monstro de Mas aí, forte. qual a consequência? Aí é tu que explica. Não, insulina manda glicose pra dentro da célula. Ah, não, sim. Só que com mais glicose dentro da célula, você tem mais energia. Aham. E ela tem efeitos anabólicos no corpo. Isso tudo gera um Mas efeito não tem anabólico. malefício, então. Tem, porque insulina é perigosíssima. É, porque se você tomar sem precisar, você morre. Se você não tem a quantidade certa, que legal. você tá jogando, você tá tirando O que tá açúcar. vindo, então, essa porra aí? Porque ele tem diabetes. Ah! Então, entendeu? Ele Então, descobriu que tinha diabetes e ele tomou insulina Mas pra, você pra viver. E aí ele, vou malhar porque eu quero ficar um pouquinho mais forte. Daqui a pouco... E a Caralho. terceira, insulina GH e hormônios sexuais. Qual que é o negócio do hormônio sexual que você falou que tem essa
essas dependências, efeitos colaterais. É que o hormônio sexual, ele tá muito Qual é o ligado... hormônio sexual? Não, hormônios sexuais em geral. Ah. Que vocês comentaram, testosterona e tudo. Eles têm testosterona. vários efeitos. Ele tem vários efeitos colaterais, que são características secundárias que ele afeta também. Além, é claro, de ser muito mais sensível. Porque, assim, o hormônio ele liga num lugar específico. Ele tem onde ele ligar. Só que tem hormônios que eles geram uma cadeia enorme de coisas. Eles têm vários pontos que ligam, que dependem, um depende do outro. Estou resumindo de uma forma bem mais didática possível. Então, são interações muito mais macro e menos micro. Mas a melatonina, sendo bem sincero, é maravilhosa. Eu, assim, de novo, os meninos do time agora, só agradece, um deles me pediu. Inicialmente não foi muito bom, porque a gente teve que regular a dose. Assim que regulou a dose, o sono Aí dele melhorou em fica qualidade. tranquilo. E um efeito interessantíssimo da melatonina, para fechar a parte médica da stream. Eu tenho sonhos vívidos todos os dias. Porra, sonho vívido é... Porque eu tive um sonho vívido na minha vida. A qualidade do sono, ela aumenta de forma gigantesca. Mas sonho é Você não sinônimo sabe de o que é sonho qualidade- vívido? É qualidade de sono? Sonho. Sono Não existe significa... sonho significa qualidade de sono? Sim e não. Porque Ah, pra que você resposta sonhar... boa. Agora, que elucidado, né? Teoricamente você sonha todas as noites. Você só não lembra disso. Exatamente. Ah, entendi. Só que o que acontece? O sono ele tem 4 fases. Fase 1, 2, 3 e 4. Geralmente, 3 e 4 são onde tem mais sonho. Se o sono é ruim, você não chega na 3 e na 4. Você tá na 1, na 2, e quando você vai chegar na 3, ele reseta. Que é o famoso micro despertar. Organismo burro do caralho, porra. Eu tive isso. Quando eu tava no mais acima do peso, quando eu tô acima do peso. Lembra que eu te mostrei o meu polissonografia? O meu polissonografia. Antes de fazer a bariátrica, que eu tava parecendo uma baleia jubarte. Aí, Tipo, foda. eu fiz uma polissono e mostrei pro Diogo. Ele a reação dele foi tipo... Você tá tendo... Como é que é? É quase um AVC por noite que você tá Você tá tendo. tendo vários micro despertares. Né? Eu tava tipo... Eu tinha muito... Era bizarro. E aí o que acontece? Você nunca tem o sono de qualidade, ele tem isso. Por exemplo, anteontem, eu não vejo meu pai há 1 ano e meio agora por causa da pandemia. Porque eles literalmente ficaram... Meu irmão trancafiou eles em casa. Claro. Seu irmão é um Meu pai- gênio. Não, meu pai Boa. é diabético. Gostei. Então não tem nem Nossa, como. Pedro, Meu pai não tem como. Certíssimo. Não Seu tem como. irmão agora ganhou um troféu. Eu vou mandar pra ele um Mas troféu. ele é médico também, então, pelo amor então de Deus. foda-se. Fez o trabalho dele só. Mas eu não vejo ele há 1 ano e meio. E tipo... Eu sonhei com meu pai, que eu tava abraçando meu pai, e eu acordei chorando, pra você ter uma ideia do Caralho, negócio. que bizarro. Tão vívido que foi. Eu acordei assustado e chorando. Eu tenho uma teoria sobre sonho. Quando ele é muito vívido, você realmente viveu aquilo. Você bota fé? Não, porque eu só sonho com coisas esdrúxulas. Eu Não, sonho não, que eu não, sou um tipo- Power Ranger que vira Dragon Ball e do nada... Não, aí você é maluco. Eu pô. sou maluco. Meus sonhos são Aí completamente você é sem maluco, sentido. pô. É que, Sem tipo sentido. assim, se você sente que você viveu aquilo, é como se você tivesse realmente vivido. Aquilo não aconteceu. Só que você tem a sensação de que você viveu. Tipo, o que ele falou do pai É dele. por isso que é um sonho vívido. É, exatamente. Não, tá muito calor, eu tive que fazer a transição. Jogo de regata. Skin, curtindo o verão. Tá muito Cara, calor. tá- O cara aqui com Louis Vuitton. Calma aí. Velho, eu tô com um casaco de couro revestido de lã e você tá com calor. Tá exatos 13 graus. E você tá de regata. Não, tá muito calor aqui. Não, você tá de sacanagem com a minha muito cara. Você calor, tá na tá muito menopausa, Joker? Tá muito Na calor. andropausa, que é o do homem, né? Mas o interessante de sonho é que existem várias teorias para sonho. Do porquê que o sonho existe. Inclusive, eu comprei um livro desse no Amazon Day. Eu não comprei nada. Que fala só sobre isso, porque eu tava muito curioso. E aí, uma das teorias mais comuns é que o sonho era muito mais útil pro ser humano primitivo. Porque assim, vamos supor que ele tava andando, aí ele via um companheiro dele morrendo pra alguma coisa. E aquela ficava vívido no inconsciente dele. Ele sonha com aquilo pra ele ficar Ligado. alerta Pra pra ele ficar não esperto. passar naquele lugar, porque ele sonha que naquele lugar tal coisa acontece. E curioso que existem Hoje em mini dia é só provas entretenimento. de que animais sonham também. Ah, O Rito, meu cachorro, com certeza Quando sonha. ele fica tendo reação assim no corpo. Pô, E o aí Rito que sonha você pra já caralho. vi, eu já vi. E é daí que se faz essa conexão, porque provavelmente é pelas mesmas coisas. Tipo, o animal viu uma situação, vive uma situação, e aí ele tenta reviver na mente. Mas é claro, tem gente que fala que é só uma descarga do corpo, ele faz correlações ali na hora. Tem várias teorias, mas não tem nada Não tem provando. É concreta. daqui que isso vem. A Entendi. coisa mais bonita que eu vi de sonho de memória é que foi um professor que falou, não vou lembrar qual professor que foi, mas que ele falou que é tudo, que a memória e os sonhos, eles são como escrever na areia da praia. Que você o tempo todo vai E a escrevendo. onda vem. E a onda só vai que vem apagando. uma onda naturalmente e puxa.
E aí você tem que escrever de novo, se você quiser lembrar. Que fofo. E ficou na minha cabeça, porque eu falei, Caralho, caramba, profundo aí, profundo, eu gostei do que o cara falou. Dá pra vender isso aí num quadro. Esquece no quadro e vende no Rio Mas na enfim, praia.